Oi, gente, vamos voltar? Bora? Tá todo mundo aí? Já até passou um pouquinho do horário que eu tinha falado, né? Mas vamos lá. Eu tava numa ligação e por isso que eu acabei atrasando aqui. Bom, vamos falar de recurso de revista, né? O recurso de revista, aqui dentro dos nossos slides, a gente vai falar desde o conceito, pressupostos, cabimento, os efeitos e o procedimento, assim como nós falamos do recurso ordinário. Gente, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui só um pouquinho. Tava fresquinho antes, mas agora já esquentou o suficiente para pedir o ar, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de recurso de revista, né? O recurso de revista, ele numa redação original, ele era chamado de recurso extraordinário, né? Na redação original da CLT. Mas isso foi alterado lá já em 49, né? E aí guarda-se, né, com o recurso de revista, essa natureza extraordinária, exemplo do recurso extraordinário para o TST e o recurso especial para o STJ. E que a gente tem aí essa natureza extraordinária. Primeiro ponto aqui, gente, a utilização do recurso de revista, ele não presta essa observância do duplo grau. E muito menos ele é utilizado, em princípio, para corrigir ali o que seja justiça ou injustiça, né, na interpretação ali da matéria fático-probatória, tá? Não tem esse objetivo. O objeto do recurso de revista, ele vai consistir ali apenas em impugnar o acórdão regional, né, que contenha, né, determinados vícios, né, como a gente vai ver a seguir. De outra feita, né, a interposição ali do recurso de revista, ela não existe um simples fato de sucumbência, né? Não é o fato de você estar descontente com aquele acórdão que foi proferido no recurso ordinário, né? E sucumbência esta que ocorre lá nos recursos de natureza ordinária. Então, o recurso ordinário, essa sucumbência é que faz prevalecer diante da possibilidade do recurso. Então, assim, é certo que a revista, como todos os outros demais recursos, ele tem sim por objeto aprimorar a excelência, a qualidade desses pronunciamentos judiciais e rechaçar ali os arbítrios e ilegalidades, né, que eventualmente possam ocorrer nessas decisões. Mas é inegável, gente, que os objetivos específicos da revista, né, eles vão repousar ali na supremacia do direito nacional, né? O conceito é mais amplo do que o de direito federal, né, em face ali do direito local, do direito regional, né? Quando a gente fala em direito nacional, é aquele direito que é aplicável em todo o território nacional, ultrapassa a autonomia do Estado, do Distrito Federal, do município, né? O recurso de revista, enfim, é uma modalidade recursal que vai objetivar aí corrigir a decisão, né? Decisão essa que violar a literalidade da lei ou da própria Constituição Federal, uniformizar a jurisprudência nacional, né? Principalmente no que concerne a aplicação dos princípios, regras de direito objetivo, né? Então, direito material, direito processual do trabalho, o direito constitucional, o direito civil, o próprio direito processual civil, e que guarda ali qualquer, né, ou alguma vinculação com a atividade jurisdicional da Justiça do Trabalho, tá?
Então, esse é o ponto do recurso de revista, tá? Isso aqui eu já falei. Os pressupostos de admissibilidade, né? O recurso de revista, ele exige para o seu conhecimento ou admissibilidade, além daqueles pressupostos genéricos, né, que a gente tem, que são os objetivos e subjetivos, né, que está inerente a qualquer recurso, o recurso de revista específico, ele vai estar adstrito a alguns pressupostos recursais específicos, tá? Então, não basta, né, os recursos ali, os pressupostos genéricos. Quando a gente fala de pressupostos genéricos, eles são os mesmos dos quais a gente já falou aula passada e dos quais estão adstritos a um recurso ordinário, né? Mas a gente tem alguns detalhes, né? Que são tocantes aí ao preparo, a capacidade postulatória, a representatividade das partes, aqui é muito importante, né? Para que abra a possibilidade de o TST admitir esse recurso de revista, né? Então, o preparo, né? O preparo desse recurso, você vai ter ali, né? Inicialmente, o que a gente vai tratar de custas e emolumentos, né? E que cuida ali do preparo recursal, custas e depósito recursal. O que a gente vai ter, né? O valor das custas processuais aqui, para fim de interposição desse recurso de revista, ele pode ser alterado ali em função do resultado do julgamento do recurso ordinário, tá? Nos dissídios individuais. O que a gente vai ter de importante em relação ao preparo aqui? A súmula 25 do TST, ela vai falar em relação às custas processuais, quando eu tenho essa inversão do ônus da prova, né? Do ônus da sucumbência, vamos colocar assim. Então, a parte vencedora na primeira instância, se ela for vencida na segunda, ela vai estar obrigada, independente da intimação aí, de pagar as custas fixadas na sentença originária, tá? E no caso da inversão do ônus dessa sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou mesmo atualização do valor das custas, elas já foram devidamente recolhidas. Então, descabe aqui um novo pagamento da parte vencida, tá? E o que vai importar, né, pela súmula 25, é que o sucumbente ele vai reembolsar a quantia, não vai caracterizar ali deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve ali fixado o cálculo, né, e valor devido a título de custa, tá? Então, se o acórdão ele for omisso a tal respeito das custas, vai caber aí interpor embargos de declaração, né, para que o órgão julgador ali fixe o novo valor correspondente. Em relação às pessoas jurídicas de direito público, em relação às pessoas jurídicas de direito público em geral, salvo a União, que sempre foi isenta, né? Elas que eram dispensadas do pagamento prévio das custas para a interposição do recurso. O artigo 790-A, ele passou a dispor aí que todas as pessoas jurídicas de direito público, bem como o Ministério Público do Trabalho, que anteriormente não eram, passaram a ser isenta dos pagamentos de custa, tá? Então, você vai ter pagamento dos isentos aí, pagamento de custa, e do próprio depósito recursal. Os beneficiários da justiça gratuita, os que litigam sob o palio da assistência judiciária sindical, massa falida, empresas de correio e telégrafo, e além desses, né, as entidades filantrópicas e empresas de recuperação judicial. No outro ponto, e aí está na tela de vocês, inclusive, a gente vai ter o depósito recursal, ele vai ser reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempregadores individuais, empresas de pequeno porte, né? No outro sentido aqui, no que tange, né, ao depósito recursal,
O recurso de revista ele está sujeito às mesmas regras do recurso ordinário, tá? O que é oportuno aqui esclarecer é que o valor do depósito recursal, como pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, é o dobro do que é fixado para o recurso ordinário, tá? É o dobro. Em relação à representatividade da parte, né? O recurso de revista, por ser uma modalidade recursal extremamente técnica, ele não permite o ius postulante, né? Então, a súmula 425 do TST, ela passa a exigir expressamente a subscrição dos recursos para o TST e das respectivas contrarrazões por advogado, né? Então, de consequência aqui, a inobservância do referido verbete sumular é o não conhecimento do recurso de revista, tá? E aí desconsidera-se as contrarrazões. Então, dito de outro modo, não será concebido o recurso de revista subscrito pela própria parte, tá? Salvo, claro, né, gente, se estiver advogando em causa própria, né? Então, se eu protocolo em causa própria uma petição inicial, eu posso sim assinar o meu recurso de revista, uma vez que eu sou advogada, né? Então, se eu estiver advogando em causa própria, cabe sim. Então, por ausência de capacidade postulatória ali do recorrente, ele não pode assinar pela própria, né, o seu próprio recurso de revista, tá? Isso vai implicar a inexistência, não é mera irregularidade, tá? É inexistência da representação. A súmula 383 do TST, ela vai dispor que, no primeiro momento, é inadmissível, né, o recurso firmado por advogado sem procuração juntada nos autos até o momento da sua interposição, salvo se tiver um mandado tácito, né? Então, ela foi acrescentada aí com o inciso 2º na súmula 383, você vai ter ali verificada, né, essa irregularidade, né, na representação da parte em face recursal, seja procuração, subestabelecimento. A gente vai ter ali o relator, ele vai designar ali o prazo de 5 dias para que seja sanado esse vício, né? Então, descumprida essa determinação, o relator não conhecerá do recurso e a providência couber ali ao recorrente, né? Ou determinar ali o desentranhamento das contrarrazões, se essa providência coubesse ao recorrido, né? Bom, aí nós temos os pressupostos específicos, né? Os pressupostos, em termos de pressupostos específicos, a gente vai ter com o advento da Lei 9.756 em 98, ela altera, né? Essa lei, ela altera de forma consubstancial o caput do artigo 896. E esse artigo ele vai fazer menção a esses pressupostos específicos do recurso de revista, né? Mas, né, a partir de 2014, a Lei 13.015, ela sobrevém, né, e cria novas regras ali para o recurso de revista e deixa clara, né, a ideia de uma restrição ao conhecimento, ou seja, a admissibilidade dessa espécie recursal. Então, qual que é o ponto, né? As decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídios individuais, né, era pressuposto, né, antes da vigência de 98, você tinha como pressuposto específico do recurso de revista que a decisão regional atacada fosse de última instância, né? Isso verificava, gente, a decisão recorrida ela não comportaria qualquer outro recurso senão a revista, né? Não se prestaria, pois, a revista aí impugnar a decisão de única instância, por exemplo, né? Aquela que julga um conflito de competência ou que era proferida em sede de uma reclamação correcional, né? Nesse sentido, né, também não ia importar para fins recursais a natureza contenciosa ou mesmo voluntária da decisão, né, em nenhum tipo de processo em que fosse ali proferida, né.
O recurso de revista, ele passou a ser cabível, então, a partir da alteração do artigo, no sentido das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídios individuais, né, pelos tribunais regionais de trabalho. Pois bem, acertadamente, o legislador aqui ele altera essa decisão de última instância para instância na jurisdição trabalhista e que é próprio do TST, né? Então, nesse sentido, o legislador, ele agiu acertadamente, né? Então, significa dizer, gente, nisso tudo, que a revista, ela é cabível, né? Ela é cabível das decisões ali que proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente, né? Nesse sentido, ela não cabe o recurso de revista, né? Mas salvo ali hipóteses de ofensa literal ou direta à Constituição Federal, né? E implica também dizer que é cabível no processo de execução, em grau de agravo, de petição, né? Desde que o fundamento do recurso resida ali na alegação de violação direta e literal da Constituição. Além disso, a revista também passa a ser cabível, né, por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e ofensa à Constituição, ali nas execuções fiscais e propriamente nas controvérsias ali em face dessa execução, que envolve certidão negativa de débito e tudo mais, tá? O ponto principal aqui, ó, e que está na tela de vocês, é a questão do pré-questionamento. Karina, o que vem ser, né, esse pré-questionamento? Esse é um requisito específico, né? Outro requisito específico ali da revista, né? Ele trata de uma condição imposta pela jurisprudência, né? Se infere da súmula 356, né? E no âmbito do processo, súmula 356 do STF, tá, gente? Não é do TST. No âmbito da Justiça do Trabalho, o TST, ele pacificou, né, desculpem, o entendimento aí que ocorre a preclusão, né, se não forem opostos embargos declaratórios para suprimir qualquer omissão apontada no recurso de revista ou de embargos. Para evitar essa preclusão, o TST ele exige o pré-questionamento, tá? O que vai definir o que é pré-questionar a matéria está lá na súmula 297 do TST. E a súmula diz que pré-questionada a matéria, ou questões, né, ou a questão quanto da decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente tese a respeito. Então, para a admissibilidade da revista, você pressupõe aí que a decisão recorrida ela tenha sido pronunciada de forma explícita sobre a matéria que está vinculada no recurso, né? Eita, tem que entrar no própolis, hein, gente? Então, ainda que se trata de uma violação frontal ou mesmo direta à Constituição Federal, você precisa deixar isto claro, né? Porque não vale esse pronunciamento implícito, tá? Não é preciso que a decisão ela reproduza ali ipsilíteres o dispositivo da lei, tá? Isso não é. O importante é que a tese seja explícita sobre a matéria questionada e que faça parte ali da fundamentação do julgado, tá? A OJ 118 deixa claro isso, né? Havendo tese explícita sobre a matéria na decisão recorrida, é desnecessário ali que contenha, né, a referência expressa do dispositivo para ter-se como questionado, tá? Vale a pena dizer ainda que o requisito do pré-questionamento, que se trata a súmula 297, há sim necessidade de que haja no acórdão de maneira clara, né? Ó, minha garganta falhando, hein?
de maneira clara, elementos que levem ali à conclusão de que o tribunal adotou uma tese contrária àquela lei ou uma súmula, tá? Então, incumbe ali a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada pelo tribunal em recurso principal, opor ali embargos declaratórios, né, e objetivar ali o pronunciamento do tema sob pena de sua preclusão, tá? Esse é o ponto-chave em relação ao pré-questionamento. Aqui, gente, outro requisito é a necessidade de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido. Então, é importante salientar aqui que na hipótese do acórdão recorrido ter mais de um, né, que tenha mais de um fundamento sobre a mesma matéria, pedido, questão, o conhecimento do recurso de revista, ele exige que o recorrente faça a impugnação de todos os fundamentos, tá? Ainda que se trate de norma de ordem pública. Eita. Qual que é o ponto aqui, gente, né? Que não vai ser conhecido o recurso de revista se essa decisão recorrida ele resolver determinado item, né, do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência, né, não abranger todos os fundamentos, tá bom? Esse é o outro ponto. O reexame de fatos e provas. Se a finalidade do recurso de revista ele repousa aí na supremacia de um direito objetivo e na uniformização acerca, né, da interpretação ali que é dada à lei e à Constituição pelos tribunais regionais de trabalho, salta aos olhos, gente, que essa modalidade de recurso extraordinário ela não se presta a exames de fatos e provas, tá? Então, é sabido que o exame ou reexame de prova significa, na verdade, apreciar ou reapreciar questões de fato, né? O que se mostra aí incabível em sede de instância extraordinária. Então, daí eu tenho a afirmação corrente de que os recursos de natureza extraordinária, eles são eminentemente técnicos e não se prestam a corrigir ali eventual justiça ou injustiça da decisão recorrida, né? Então, não há que se falar. Inclusive, a implicação da súmula do TST, que vai deixar claro isso, né? De que não cabe o recurso de revista e vai dar a negativa de seguimento do recurso por estar questionando fatos e provas. Outro requisito necessário, e aqui é específico, é o que a gente chama de transcendência, né? Com firme propósito aqui de dificultar a interposição do recurso de revista, houve uma medida provisória editada em 2001 que altera, né? Que altera o artigo, altera não, né? Insere na CLT, a bem da verdade, o artigo 896A, e que vai dizer que o recurso de revista ele examinará previamente aí se a causa oferece transcendência, né? Com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social, jurídica, né? Trata aqui, gente, de um novo pressuposto específico de admissibilidade prévia desse recurso de revista, tá? Então, o tema transcendência, no recurso de revista, não há o juízo de admissibilidade exercido ali pelo presidente, né? E no afã de delegar ao TST a essa tarefa, né, de processamento e apreciação de antecedência, colocou-se como pressuposto específico, tá? Mas algum de vocês, né, podem me perguntar, Karina, mas o que se entende efetivamente por transcendência? Gente, transcendência é aquela qualidade de que transcende, que comporta multifários significados, né? Então, você tem o legislador aqui
né, a lei criada, ela aponta no sentido de algo muito relevante, de extrema importância, né? Importância essa que merece ali o julgamento completo por parte do TST, né? É claro que a gente está falando isso, gente, de uma forma muito subjetiva, né? E o termo por si só, ele traz essa subjetividade. O artigo né, para aclarar essa questão da transcendência, a reforma trabalhista em 2017, né, a Lei 13.467, ela acrescenta parágrafos ao artigo 896, parágrafo 1º a 6º, e esses parágrafos eles vão indicar, né, quais são os... Ela coloca, né, vai explicitar ali quais são os indicadores dessa transcendência, né? Então, ele vai ter como transcendência econômica, né, o elevado valor da causa, política, ela vai dizer o desrespeito à instância recorrida, social, né, a questão do reclamante, recorrente, o direito social, né, a jurídica, né, que vai a existência aí da questão nova em torno da uma interpretação da legislação trabalhista, né, então todos esses sentidos vai caber. Aqui, gente, em que pese, né, esse esforço de restringir a admissibilidade do recurso de revista, o requisito de transcendência, ele acaba, na verdade, criando novos obstáculos, né, a essa celeridade processual. Porque, na verdade, né, a bem da verdade, ele vai evidenciar aí, vai estimular, né, sobremaneira, a discussão da matéria de fundo que ofereça transcendência. Então, eu tenho um aumento de sustentação oral no TST, né, que exigirá a diminuição dos processos em pauta, a proliferação de aditamentos ao recurso de revista para supressão ou não preenchimento de pressupostos extrínsecos, né? E, além disso, gente, no ponto de vista filosófico, né, preocupa-se essa equivocada formação jurídica, né, desses nossos operadores do direito, até porque é notório que os profissionais do direito do nosso país, membros do MP, advogados, nós tivemos em regra, né, uma formação calcada apenas na dogmática, fruto desse positivismo jurídico, né, e assim, ó, que produz efeitos técnicos, né, a gente está num positivismo jurídico exacerbado, né, então, a gente, assim, ó, e tem uma âncora ainda, né, nesse posicionamento, na ideologia normativa ali, liberal burguesa, que foi inspirada no nosso direito positivo, né? Os cientistas jurídicos, eles não estão abertos ao pluralismo no contexto desse Estado democrático. Isso é pacífico, isso é o entendimento pacífico dentro dos operadores. E boa parte, né, dos concursos públicos para ingresso de magistratura, eles exigem apenas a boa formação em disciplinas dogmáticas, né? Você não tem um aprofundamento, né, filosófico da coisa, né? Então, Paulo Bonavides, Dalmo Dallari, Boaventura de Souza Santos, né, o português, José Eduardo Farias e outros, ele impede, né, essa aplicação, a interpretação ali transdisciplinar do direito, que é ali baseada, né, no fundamento da filosofia, da economia, da sociologia, ciência política, da ética, né? Nós, operadores do direito, acabamos, sendo muito fechados em relação a todas essas matérias e a multidisciplinariedade, né? Então, e aí, gente, assim, né? Eu vou deixar um questionamento em relação a isso para vocês, né? Será que os nossos operadores jurídicos, né, salvo as honrosas exceções, né, que vai transcender ali essas observações, eles estão realmente preparados, né, com essa mera formação dogmática, formalista, tecnicista, né, oferecida por nossas faculdades de legislação, né, no nosso país, analisar efetivamente com base científica, né, dada a causa
né, que gera reflexo ali de natureza econômica, política e social, né? Será que essa visão de mundo dos eminentes ministros do TST, eles correspondem ali aos anseios da justiça social, né? Será que essa posição apolítica e de neutralidade dos juízes, que é defendida por parcela considerável da magistratura pátria, permitirá, sim, uma investigação adequada desse novo pressuposto de relevância política, econômica, social? Eu pergunto ainda, né? Será que o critério dessa transcendência ela vai implicar a resolução justa dos conflitos ou é apenas a instituição formal do processo? Eu poderia dizer assim, ó, que a gente reconhece, né, em algumas administrações do TST, novos ares ali de esperança, né, que vai pairar ali sobre essa corte, né? Essa preocupação com a formação humanística dos magistrados trabalhistas, elas acabam sendo, né, objeto ali de discussões, né, e que são altamente promissoras. Então, você tem alguns congressos, algumas buscas, né, do próprio TST nesse incentivo de de pautar, né, essa transcendência ali de uma forma mais crítica e mais filosófica, né, em relação ao seu conteúdo. Mas ficam os questionamentos lá para vocês. Outros pressupostos específicos, eles foram criados tanto pela Lei 13.015 de 2014, quanto pela Lei 13.467 de 2017, né? Então, outros pressupostos, né, vai estar lá no parágrafo 1º-A do artigo 896, e esse recurso de revista, ele também não é conhecido se o recorrente aí não se desincumbiu do ônus de indicar, gente, trecho da decisão recorrida, né, indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade ali do dispositivo da lei, da súmula, orientação jurisprudencial do TST, expor as razões do pedido da reforma, né, impugnando ali todos os fundamentos. E já a Lei 13.467, ela cria o pressuposto, né, específico ali da revista, que é de transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade do julgado, seja por negativa de prestação jurisdicional, o trecho, né, dos embargos em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre essa questão vinculada no recurso ordinário. E também o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, né? Ou seja, você tem que fazer um cotejo analítico e demonstrar isso, né? Fazer a verificação de plano da ocorrência ali de qualquer omissão. E aí, esses são os nossos pressupostos, tá? Em relação à transcendência, nós já falamos, né? O cabimento do recurso de revista, mesmo depois de atendido todos os pressupostos gerais e específicos, né, de admissibilidades que a gente falou até agora, esse recurso de revista ele somente será cabível em hipótese muito restrita e legalmente prevista aí no artigo 896, a linha A, B e C, tá? Então, esse recurso de revista, né, derem ao mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa da que foi dada por outro tribunal, ou seja, divergência aqui entre o julgado daquela matéria entre tribunais, né? Ou, né, no seu pleno ou turma, né? Isso é específico. Ou mesmo na sessão de dissídios individuais do TST, que contrariarem ali, ou contrariarem súmula dessa jurisprudência uniforme da casa, ou ainda súmula vinculante do Supremo Tribunal. Isso é a linha A, né? A linha B, se derem o mesmo dispositivo de lei estadual, né? Convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa, ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial, né? Excedendo ali a jurisdição do TRT, ou ainda proferidas com violação literal a dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, tá? O recorrente, gente, ele pode fundamentar o recurso de revista aí com base, né, uma linha,
2 alíneas, 3 alíneas, depende da situação do recurso, tá? Esses são os cabimentos, né, deste recurso de revista. Antes de entrar nos efeitos, né, tem que deixar claro aqui que a divergência jurisprudencial, do qual se faz menção à linha A, né, a divergência jurisprudencial na interpretação, essa interpretação diversa, ela tem que ser conflitante, né, da que lhe foi dado ali o outro tribunal. Então, a divergência jurisprudencial apta ao cabimento da revista tem que ser oriunda de órgãos específicos da Justiça do Trabalho, né? Significando que não se admite aqui a divergência, né, se ela seja originária do mesmo tribunal, seja do pleno ou da turma, de outros órgãos da própria Justiça do Trabalho que não são indicados no dispositivo legal, ou ainda de outros órgãos, gente, de qualquer ramo, quaisquer ramos, né, do Poder Judiciário, nem mesmo do STF, tá? Então, assim, não cabe o recurso de revista diante de alínea A se os acordos divergentes forem do mesmo tribunal, né? Então, não há que se fazer, né? Não há que se falar aqui, né, em relação a isso, tá? O que mais tem que falar em relação a isso? E aí a gente vai lá para os efeitos, né? Em relação aos efeitos do recurso de revista, a gente tem algumas situações que são bastante divergentes do que a gente tem no recurso ordinário, né? O recurso de revista, ele é adotado, né, é adotado apenas de efeito devolutivo, né? Ele é interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho e que, por decisão fundamentada, pode receber ou denegar, né? Gente, aqui é importante, né, ressaltar que a devolutibilidade do recurso de revista, ela não é ampla como do recurso ordinário. Pelo contrário, ela é bem limitada, né, tal como ocorre aí com o recurso especial e com o recurso extraordinário. No recurso de revista também não há lugar para o efeito translativo, tá? Na medida que o TST, ele só vai apreciar... Eu ainda vou quebrar meu negócio de apoiar o celular aqui. Ele só vai observar as questões ou matérias ali que são pré-questionadas, né? Mesmo matérias de ordem pública devem ser questionadas. É o que fala lá a OJ 62 da SDI 1, né? Que é necessário esse pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade de natureza extraordinária, mesmo que trate de incompetência absoluta, né? Que é matéria de ordem pública e que pode ser declarada lá pelo desembargador no recurso ordinário. Então, assim, diferente do que você se dá com o recurso ordinário, o TST no recurso de revista, ele fica impossibilitado de reexaminar a decisão recorrida em todos os seus aspectos fáticos e probatórios. Ele vai limitar apenas a apreciar, né, depois de ultrapassado o juízo de admissibilidade, aquelas matérias e as questões de direito que são constantes das razões recursais e que tenham sido impugnadas pelo recorrente, tá? Isso significa que o TST, ao conhecer o recurso de revista, não poderá adotar aí de ofício fundamento diverso do que foi apresentado nas razões recursais, tá? Mesmo que se tratar de questão ou matéria de ordem pública. Feito? A admissibilidade, né? Então, eu já falei aqui dessa admissibilidade. O procedimento, né? Quando a gente fala de procedimento, interposto o recurso de revista no prazo de 8 dias também, que é o prazo para interposição. Essa petição, ela é devidamente fundamentada, subscrita por advogado, e é ele logo submetido ao exame de admissibilidade pelo presidente do TRT, tá? Essa decisão, ela deve ser fundamentada sob pena, inclusive, de nulidade. É de registrar aí que a petição de recurso, ela é dirigida ao ministro-presidente do TRT
e as razões recursais ao ministro relator ou à turma do TST, tá? O empregador, nesse sentido, ele tem que ficar atento, pois em se tratando ali de uma decisão condenatória em pecúnia, né, será indispensável ali o recolhimento prévio desse depósito recursal ou mesmo seu complemento, né? Se houver qualquer tipo de acréscimo ou redução na condenação em recurso em grau recursal, né, o órgão prolator ali da decisão, ela arbitrará novo valor à condenação, quer pela exigibilidade do depósito ou mesmo a complementação do que foi depositado, tá? Além disso, né, a parte ali recorrente, ela deve verificar se há condenação ali no pagamento de custas, tá? Caso o acórdão hostilizado ele seja omisso a respeito dessa responsabilidade pelo pagamento das custas ou depósito recursal, cabe então o interessado ali interpor embargos de declaração para sanar essa omissão, tá? E se houver qualquer modificação dos valores alusivos ao preparo recursal, e a parte não interpuser embargo de declaração, prevalecerá lá o valor que foi fixado na sentença, tá? Bom, se o presidente do TRT ele denegar seguimento ao recurso de revista, o recorrente poderá interpor ali agravo de instrumento, né? Sendo importante lembrar que pela OJ 287 exige aí a autenticação, ou melhor, né, a declaração de autenticidade pelo próprio advogado de todas as cópias do despacho que foram denegatórios, do despacho denegatório da revista e também da respectiva certidão de intimação, né, para fim de admissão do agravo de instrumento. Nós vamos falar do agravo de instrumento na nossa próxima aula, tá? Então, esses requisitos do agravo a gente vai falar de forma mais detida, né? O que mais aqui, né? Bom, admitido o processamento do recurso de revista, né? A gente tem vai ser intimado o recorrido para tomar ciência da decisão e ali querendo apresentar contra-razões, né? Oportunidade em que poderá, se for o caso, interpor o recurso adesivo, né? Também sujeito, é claro, ao juízo de admissibilidade pelo presidente do tribunal. Se denegada a admissibilidade do recurso adesivo, também será cabível aí o agravo de instrumento. Pois bem, decorrido o prazo para as contrarrazões, com ou sem a contrarrazão, o presidente do TRT vai encaminhar os autos ao Tribunal Superior do Trabalho. E aí, a revista vai ser submetida, né, a 2 novos exames de admissibilidade. O primeiro é exercido monocraticamente pelo ministro relator e o segundo pela própria turma, tá? Então, se a decisão recorrida ele estiver em consonância com súmula do TST, poderá já o ministro relator, indicando, né, qual que é a súmula, negar já seguimento ao recurso de revista. Igualmente, gente, será também denegado o seguimento da revista nas hipóteses de intempestividade, deserção, falta de alçada, né, a ilegitimidade de representação, né? Então, assim, né, de outra feita, o ministro relator ali designado não admitir o recurso de revista, é facultado ali a parte interpor agravo de tal decisão, né? Pode haver a reconsideração, mas mantida a decisão, você tem aí o agravo, ele é submetido ao julgamento pelo órgão colegiado. Sendo admitida a revista diretamente pelo ministro relator ou conhecido e provido o agravo regimental pela turma, o recurso de revista ele é incluído na pauta e julgado pela mesma turma, né? Na sessão de julgamento, depois de lido o relatório, faculta a sustentação oral e passando em seguida aí a votação. Então, inicia-se pelas questões relativas ao conhecimento do recurso de revista e depois analisa-se o mérito do recurso, conversar ali de questões processuais ou mesmo concernentes a lide. Em caso de provimento do recurso de revista, o TST vai aplicar o direito à espécie e vai decidir desde logo a lide, né? Salvo, claro, na hipótese ali de uma anulação do acordo recorrido, em que os autos devem ser baixados ao tribunal
né, a COL ou mesmo a vara do trabalho para novo julgamento, tá? Esse é o trâmite. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, né? Outra frase aqui, que é: o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas, né? Fica aqui, então, o meu desejo de um bom restinho de sexta-feira, bom final de semana. E a gente se vê na nossa próxima sexta-feira, né? Considerando aí que sexta-feira que vem será a nossa penúltima aula do semestre, né? Então a gente já está em etapas finais desse nosso encontro de um semestre que eu espero que a vocês tenha sido produtivo. Ó, um super beijo, abraço de urso e até sexta-feira que vem. Tchau, gente!